Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, você sabe que o Yuri Alberto tá com tempo contado no Corinthians quando o empresário dele, que é o famoso André Cury, abre a boca pra falar sobre o assunto. Ali você já percebe que alguma coisa ele vai fazer. Pô, o Yuri pode até amar o Corinthians, a torcida a mesma coisa, uma relação bacana, só que o empresário dele, cara, hoje mesmo ele tava lá, dando entrevista, acho que pro GE, e a todo momento, mano, ele dava a entender que uma hora ele vai levar o Yuri pra Europa e ainda por cima recebeu o que o Corinthians deve pra ele, né? Até tocou nesse ponto de certa forma, dizendo, por exemplo, que já receberam uma proposta de 30 milhões de euros no ano passado, de times da Itália, da Espanha, da Inglaterra, que só dele aceitar isso já conseguiria ficar em dia com o clube e tudo mais, só que ele diz que não fez isso porque ele é um cara corintiano, não tem uma relação ruim com o clube, vai aceitar o que for melhor tanto pra gente quanto pra ele, e também porque entende o jogador dele gostar de estar aqui. Só que é claro, né, fiel, ele só fala tudo isso numa boa, com uma tranquilidade dessas, porque ele sabe que se ele quiser vender o Yuri amanhã, ele vende, mano, ele vende fácil. Pô, o moleque foi fazer 24 anos ontem, cara, até então era o maior artilheiro sub-23 do mundo, tá numa fase muito boa, joga numa posição que tá escassa no mercado. Quer dizer, ele até fala, né, que o sonho de todo jogador é de ir pra Europa e não sei o que, e que com o Yuri não é diferente, e se ele tiver uma oportunidade, ele vai sentar pra conversar. Em outras palavras, cara, no meio do ano, ó, eu tô vazando. Do jeito que esse cara quer muito receber a parte dele, o que o Corinthians deve pra ele, eu duvido que ele vai deixar de vender o cara no meio desse ano, que é onde a janela é mais forte, pra esperar o Corinthians ser campeão e quem sabe vender em dezembro ou só no ano que vem. Então, eu até já fui a favor dessa venda no final do ano passado, admito isso, porque não achava que o Yuri iria manter o bom nível, só que o problema dele era realmente psicológico, e depois que ele arrumou isso, virou outro jogador, é outra pessoa, muito mais confiante pra jogar a bola que sabe. E assim, se ele fosse vendido hoje, se amanhã ele já não tivesse mais no Corinthians, eu não sei o que seria da gente, não sei o que seria essa temporada, porque até arrumar outro centroavante com características parecidas e que ainda ia chegar pra resolver, meu amigo, ele ia ter que despejar um dinheiro enorme pra achar esse cara, e se achar, viu? Basta pegar o exemplo do rival, que teve que ir lá na Espanha buscar o Vitor Roque de volta, porque não tem ninguém no mercado. Mas é isso, mano, como nem tudo é da forma como queremos, é bom o Corinthians já começar a olhar pro mercado agora, porque pelo visto, esse André Cury tá mesmo na maldade. A qualquer momento ele pode sumir com o Yuri daqui. Fica vendo. Bom, e fazendo um pequeno complemento da matéria que eu trouxe ontem aqui sobre o lance dos cambistas na arena, cara, dessa vez não é nem pra falar dos cambistas em si, e sim da máfia do ingresso que tá rolando na diretoria, e que o Augusto Melo sabe muito bem o que tá acontecendo, tá? Inclusive o Kaká Catalão falou muito bem sobre esse assunto, recomendo vocês assistirem. Só que assim, mano, foi uma parada que tomou uma repercussão tão grande que o clube teve até que soltar uma nota oficial pra se pronunciar, meteu ali um texto gigantesco pra tentar se explicar e tudo mais, mas no final das contas não falou nada demais. No máximo que vão implementar o reconhecimento facial em breve, que isso já tá sendo estudado e que provavelmente em junho já deve estar tudo certo. Só que o lance é o seguinte, fiel, o Augusto Melo não só sabe como ele participa dessa brincadeira, tá? Porque um ex-funcionário que tava responsável por essas negociações e posteriormente foi negado depois, né, mas vocês sabem como é que funciona, resumidamente, mano, viu que o Augusto tava batendo o pé de uma forma muito estranha pra fechar com uma empresa que foi muito mal avaliada pelo Compliance, que é a tal da Ticket Hub, onde coincidentemente, né, alguns sócios do Parque São Jorge, que ajudaram o Augusto na campanha, são donos dela, comandam a empresa, né? E o ex-funcionário até fala que o custo dela pro clube seria até maior do que as outras empresas que foram melhores avaliadas. Então, mano, se não tem um interesse a mais por trás, se não tem gente querendo fazer alguma falcatrua, por que você vai fechar com eles? Justamente a empresa que foi mal avaliada foi recusada pelo Compliance, ao invés de outras que foram bem avaliadas e vão cobrar mais barato. E assim, fiel, é lógico que tudo isso que foi falado certamente gerou uma repercussão lá dentro da diretoria. Muita gente ficou sabendo dessa matéria, teve que fazer essa nota, né? E pode ser que depois de toda essa pressão, os caras simplesmente vão lá, fingem que nada disso aconteceu e fecham com a empresa que foi indicada, que tava lá no top 1. Eu não duvido nada que essa matéria melou o esquema desse pessoal e agora eles vão tentar passar a imagem de que nunca tentaram isso, de que essas negociações nunca existiram. Ah, e outra, né, na matéria ainda tem um finalzinho interessante ali, onde esse funcionário diz que misteriosamente subiram a capacidade do Fiel Zone no contrato, que é aquele camarote de esquina na arena, de 300 para 1.000 pessoas. E não é que acrescentaram não, mano, não é que aumentaram a capacidade da arena. Não, eles tiraram a carga de ingresso que ia pro fiel torcedor e simplesmente jogaram pra lá. E por sinal, não é nem visando lucro também, porque a maioria do pessoal ali tá inadimplente, devendo mais de 2 milhões de reais pro clube. Mas vai ver se alguém não vai perdoar essa dívida depois e fingir que nada aconteceu. Enfim, mano, a situação aí é claramente a raposa cuidando do galinheiro, né? A gente tá batendo palma pra maluco aqui e mal sabe a gente que quem tá por trás de tudo isso é justamente os cabeças lá de cima. Preciso falar mais nada, né, fiel?
Bom, e apenas para atualizar a mudança que a CBF fez em seu calendário, o Corinthians anteriormente, né, já estava se programando para estrear no Brasileirão 2 dias depois da finalíssima em Itaquera. E isso ainda tendo que viajar para Bahia, cara, tendo que fazer uma viagem de São Paulo para lá. Imagina, cara, menos de 48 horas depois, independente se você sorriu ou se você chorou na final, já ia ter que se programar para fazer outro jogo, né? Tava marcado ali pro sábado às 6h30 da noite, com a final sendo numa quinta às 9h30. Uma parada totalmente desumana, né? Não teria condições disso acontecer. E por isso, nas últimas semanas, o Corinthians vinha brigando demais com a CBF nos bastidores para que isso fosse alterado. E tá aí, teve resultado, né? Agora o jogo foi alterado pro dia seguinte, dia 30, num domingo, às 8 horas da noite. O que não tá tão bom, né? Mas já é um pouquinho mais aceitável, porque a briga inicial era para mudar para segunda-feira, tá? Para ter tempo do pessoal digerir, descansar e aí sim viajar. Mas como toda negociação tem seus dois lados, acabou que ficou para domingo mesmo. E é isso, cara. Pelo menos já melhorou um pouquinho, né? Não vai ser tão desumano assim. E essa dívida aqui, ó, já tá comendo a mente de muita gente há um bom tempo, mano. No caso, a dívida com Rojas, né, de 40 milhões de reais, teve aí uma atualização nesta quarta-feira, onde a Corte Arbitral do Esporte, a famosa CAS, anunciou aí a data da audiência final pro caso, que será julgada agora no dia 29 de abril. Lembrando que o Timão já foi condenado pela FIFA lá em junho do ano passado, mas conseguiu entrar com recurso para tentar reverter, ou quem sabe minimizar os danos que esse processo vai causar, porque de fato, cara, 40 milhões de reais é muita grana. E é o certo, né? Fazer de tudo para não pagar tudo isso. Por mais que alguém lá atrás tenha dado a palavra em nome do Corinthians que se atrasasse um dia de salário, ele poderia pedir as contas e sair. Mas, internamente, ainda existe ali alguma expectativa de que os danos serão minimizados, até porque, fiel, seria ou será uma dor de cabeça gigantesca para a diretoria nesses próximos meses. E outra, né? Chega a ser engraçado falar isso, mas hoje lá no Inter Miami, o Rojas não recebe praticamente nada. O salário dele é risório perto das estrelas que jogam com ele. Só que o pulo do gato é, como ele tem certeza que vai ganhar esse processo, ele optou em ir pra lá, jogar com o Messi numa liga tranquila que joga só uma vez por semana, e além de receber esse dinheiro do Inter, ele já tá contando também com a parte do Corinthians. Tipo assim, é uma parada que até hoje eu não consigo entender como alguém teve a capacidade de bolar essa ideia. Mas tá aí, julgamento marcado pro final do mês que vem, e agora é rezar, né, pra que aconteça algum milagre, porque só um milagre mesmo pra salvar a gente disso. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!